Olá, eu sou Titi Vidal e hoje eu vou trazer um tema que foi pedido, né? Eu sempre pergunto, principalmente no Instagram, @titividal, se você ainda não me segue lá. Eu vivo perguntando, né, o que vocês querem saber, e aqui nos comentários também dos vídeos sempre. Então, eu pego várias dessas sugestões e faço vídeos sobre. Então, se quiser saber sobre algum assunto, pergunta, conta pra mim, tá bom? E muita gente me pedindo para falar sobre as casas astrológicas e vieram vários pedidos especiais sobre a casa 8. Então, hoje eu vou falar sobre a casa 8, explicando um pouquinho assim dos principais significados, o que ela quer dizer, que área da nossa vida é essa. Antes eu queria lembrar, se você ainda não está inscrito aqui no canal, se inscreve, ter sua presença aqui é super importante para mim, agradeço todo mundo que já está inscrito aqui, tá bom? E falar um pouquinho o que são as casas antes de entrar propriamente na casa 8. As casas astrológicas são 12 casas astrológicas, né? Elas são como se fossem 12 fatias ali do nosso mapa que falam de determinados assuntos e de áreas da nossa vida. Então, assim, a gente tem ali três coisas básicas principais no mapa astrológico, que são os signos, os planetas e as casas, né? E eu costumo dizer muito que, assim, né, os planetas são o que, o signo é o como e a casa é o onde. Então, por exemplo, Mercúrio, o que? Comunicação, né? Como essa comunicação acontece? A gente vai ver qual é o signo. Onde essa comunicação acontece mais? A gente vai ver a área da vida. Então, essas 12 casas, essas 12 áreas da vida, elas mostram, né? Quando a gente pega ali, cada casa tem vários assuntos, então a gente consegue ver a nossa vida inteira ali nessas 12 fatias. E a casa 8, ela tem um ar de mistério, ela tem muita preocupação sobre ela, né? Na verdade, as casas de água, que são as casas 4, a 8 e a 12, que curiosamente são as casas que as pessoas mais têm me pedido para falar a respeito mesmo, né? São casas que têm esse ar de mistério, essa profundidade e que falam de assuntos que muitas vezes são tabus ou são assuntos mais difíceis da gente conversar a respeito. Tanto que a casa 8, né, ela é naturalmente a casa dos tabus, inclusive. Um dos assuntos que a gente coloca lá são os tabus, aqueles assuntos que ninguém quer conversar a respeito. Um desses assuntos é a morte, né? A casa 8 ela é naturalmente a casa da morte, então é a casa que vai falar das perdas, que vai falar das grandes transformações e da morte mesmo, né? Não só a morte da pessoa, mas assim, as mortes na nossa vida. Então, quando a gente perde alguém, quando alguém morre, normalmente tem uma ativação para essa casa, para essa área da nossa vida, que vai falar muito como a gente lida com essas perdas, como a gente lida com essas mortes, assim como a gente lida com as transformações. A casa 8 é uma casa das transformações. Então, quando a gente analisa a casa 8 de alguém, a gente vê como essa pessoa lida com as mudanças na vida. Se é fácil, se é difícil, se é rápido, né? O quanto guarda, o quanto não guarda, como que processa isso. Então, isso também está lá na casa 8. A casa 8 é a casa que fala do sexo, então assim, o sexo está no Marte, né, está em outros lugares do mapa, mas também está ali como casa, na casa 8. Então também como que a gente lida com a nossa vida sexual, como que as coisas acontecem nessa área da nossa vida. Que é curioso, né, porque a casa 8 ela vem depois da casa 7, que é a casa do casamento. E a casa 8 ela fala de tudo aquilo que a gente compartilha na intimidade. Então o sexo é uma dessas coisas, mas também todos os recursos e o dinheiro. Tanto que a gente fala que a casa 8 é a casa do dinheiro do outro. Então a conta conjunta, o dinheiro do marido, o dinheiro do sócio, o dinheiro da mulher, o dinheiro que vem de família, essa é a casa das heranças também. Então tudo que é dinheiro que vem do outro tá aí nessa casa 8 ou que a gente compartilha com o outro. Tanto que assim, quem tem algum trabalho, por exemplo, que lida com patrocínio, né? Então a gente vai ver como que é a casa 8 para ver como que a gente vai buscar esses recursos, né? Recurso, estou falando bastante essa palavra, recurso é um tema dessa casa que eu já falo a respeito. Queria só, para fechar essa coisa do que a gente compartilha, né? Então assim, a intimidade de um casal a gente também vai ver na casa 8. E aí essa questão dos recursos, né? Então os nossos recursos estão na casa 8, recursos financeiros, materiais, mas também os recursos outros, né? Então o que você tem de recurso? Quais são os seus recursos na vida? A gente vai ver na casa 8 e como você lida com esses recursos também, tá?
Essa é uma casa que fala de uma parte da espiritualidade, né? Porque uma parte, porque a espiritualidade a gente também vê na casa 9 e na casa 12, então assim, uma parte da espiritualidade está na casa 8, né? Depois me conta aqui nos comentários, se você tiver interesse por esse tema, a gente pode de repente fazer um vídeo só sobre essa questão espiritualidade. É a casa que fala da mediunidade também, né? Então ela fala de tudo aquilo que é oculto, que é misterioso, ou as coisas que têm relação com a morte, com o que acontece após a morte também. E essa é uma casa que fala muito de como, daquilo que a gente assimila e daquilo que a gente elimina na vida. Então essa é uma casa super importante, né? Quando a gente olha o mapa, todas as casas, claro, são importantes. E aí, assim, se você tem planetas nessa casa, se você... se essa é uma casa muito forte, se tem qualquer planeta que você tenha ali, essa casa fica ainda mais ativada. Precisa ter planeta para a casa estar ativada? Não, né? A gente vai analisar o signo que está ali e o planeta que rege aquele signo, e isso com certeza vai dar bastante informação de como essa casa e de como ela funciona. Você quer saber se você tem planetas nessa casa? Você consegue calcular seu mapa gratuitamente no meu site e descobrir. É www.titividal.com.br. Você quer saber mais sobre astrologia? Você quer saber mais sobre o seu mapa? Lá no site você também vai encontrar bastante informações a respeito, tá bom? Então não se esquece de curtir aqui e de me falar sobre o que mais que você quer saber. E se você quiser compartilhar também questões aí da casa 8, como que você lida com esses assuntos ou quais são suas dúvidas, deixa aqui nos comentários também. Um beijo, até a próxima!